Bom dia! Vamos à live do livro Jeito Harvard de Ser Feliz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos estudar o capítulo, o princípio 4, que é da parte 2 do livro, que chama Encontre Oportunidades na Adversidade. Oi, Bel! Ô, Bel, fui no regional, não te vi. A Greta já tá aqui. Título. Saudade, Bel. Greta, eu aceitei. Vê se foi aí pra você. Aí. Bom dia! Não sei o que aconteceu aqui, amiga. Eu entrei, a live não foi, eu tive que sair e voltar de novo. E agora não aparece você para mim. Ah, não acredito. Mas Quer vamos lá. tentar sair e voltar? Vamos ver se o pessoal. Vou sair e volto então. Estava de licença, Bel. Ô, Bel, você tá enxergando nós duas aqui na live? Ah, a Greta saiu. É... Ah, então por isso que eu não te vi ontem. Ontem não, segunda. Ah, foi legal, viu, Bel? Tava uma delícia. Gente, ó, livro incrível, incrível, que vira uma chavinha de verdade na mente da gente. É importante a gente encontrar felicidade nas coisas que a gente faz. Greta, voltou? Tô chamando a Greta aqui, gente, pra gente. Tá invertida a sua câmera, amiga. Essa câmera não é a minha. Meu Deus, que loucura. Aí, agora. O que Mesmo era assim. isso? Você não tá me vendo? Ai, nós vamos ter que seguir assim, Vamos então? seguir assim. Pessoal, tá vendo? Ô, Bel, fala aí pra gente se você tá vendo nós duas na imagem. Eu tô te vendo, amiga. Eu não vejo você. Mas tudo bem, te ouço. De novo, né? Instagram tá difícil. Isso tem Olha acontecido com lá, frequência. O a Bel pessoal tá vê, vendo. pelo menos estão me vendo, estão vendo nós duas. Mas, assim, o que acontece tem acontecido com várias pessoas que eu conheço. Ah, eu não sei Por isso que acho que não tava dando certo aquela hora também. Olha, Mas Bel, vamos lá, já né? que você pode estar aqui conosco, você vai amar esse livro. A Bel, ela é de RH, pessoa Ai, que querida, legal! trabalha no regional aqui de Assis e na parte de treinamento, né, Bel? Nossa, esse livro é E bom. esse livro é muito bom. Nossa, não sei se você já Sim. teve a oportunidade de ver, Bel, mas se tiver, se não ler, eu leio. Amiga, fala aí. Que capítulo, né? Esse livro é muito gostoso. E esse capítulo é bem aquilo que a gente escuta falar, né? Com relação a tantas crenças que a gente tem do que fazer diante do conflito, do que fazer diante da adversidade. Como que você olha para isso? Por que que é tão diferente a mesma situação para duas pessoas terem outro tipo de ação e de atitude, né? Como assim, como que é uma questão de perspectiva, de Uhum. ponto de vista, do que você coloca realmente como filtro, né? Como que Exatamente. aí às vezes a gente acha, né, que a pessoa que tem um ponto de vista positivo sobre as coisas, que ela é iludida, né? Que ela como que eu vou falar? Viver no mundo cor-de-rosa, Vi aquela no história muito cor, toda, mas né? gente, Eu também. prefiro ver oportunidade em tudo, prefiro ver Eu também. um mundo mais cor-de-rosa, mas isso dá uma leveza na vida, tá? Que é aquilo que a gente falou Isso dá semana movimento na passada, vida, né? né, A Dani? gente também Isso dá tem, movimento na vida. a gente tem que ver as coisas negativas sim, mas eu acho que quem consegue ter um olhar mais positivo, ele vai enxergar os problemas, mas ele vai fixar na solução, né? Ele, Sim. ele, ele vê que nem aqui nesse capítulo que está bem nítido para gente que não dá para excluir as diferenças.
as pessoas elas ficam tentando formar panelinhas, excluir as diferenças, trabalhar só com quem gosta, né? Com quem pensa igual, viver naquele mundinho, naquela bolha de quem pensa igual. E esse capítulo ele vem falar exatamente isso. Não é aí que você vai ser bem-sucedido, que você vai crescer, que você vai melhorar, que você vai se desenvolver, porque mais do mesmo é ficar no mesmo lugar, é ser a mesma pessoa, e é aí que a gente se ilude, né? Que a gente se ilude porque a gente quer criar um mundo próprio, paralelo. Mas é muito interessante. Enquanto eu estava lendo esse capítulo, eu fiquei tentando lembrar de episódios na minha vida, por exemplo, e qual foi a forma de olhar e transformar e criar oportunidade, né, em cima disso. O mais recente, de fato, foi quando meu marido perdeu o emprego, ficou desempregado, e, e um emprego de 10 anos na multinacional, então assim, a gente tinha uma renda muito boa, né, tal. E olha só que interessante, eu lembrei muito disso, falei, meu, é bem isso mesmo. Se a gente se colocasse no lugar da vítima, se a gente se colocasse no lugar, e agora? O que eu vou fazer? Entrar em desespero, a gente teria afundado, Sim. né? E não foi nada disso que aconteceu. Nada disso aconteceu. Muito pelo contrário, sabe? Isso nos impulsionou, assim, a criar outras coisas na vida, outras oportunidades, a se colocar de outra forma no mundo, a se colocar de outra forma no mercado de trabalho. E é disso que esse capítulo fala muito, né? Porque ele fala de todos os estudos que foram feitos, de todos os lugares dos quais ele dava palestras, e falando sobre grandes empresas, em situações de crise econômica do país, né? E por que que algumas pessoas se viam só se afundando e outras pessoas na mesma situação se levantavam e Exatamente. criavam oportunidades, Preta, um segundo, tem alguém né? tocando desesperadamente a minha campainha. Tá Vai bom. falando aí que eu já venho. E é sobre isso esse capítulo, né? Então, esse capítulo ele chama Encontre oportunidades na diversidade. E aí ele traz sobre o mapeamento do nosso cérebro, né? O quanto o nosso cérebro ele vai criando mapas para funcionar, né? Diante de todas as situações da nossa vida. E é bem interessante, porque e é assim, né? Quando a gente pensa que vai fazer alguma coisa, o nosso cérebro vai mapeando a, como que pode ser, se acontecer isso, eu faço isso, se acontecer isso, eu faço isso, vai tentando fazer esse controle, de certa forma, de tudo, né? E é muito interessante, porque o que ele traz é exatamente isso, a gente tem que criar também mapas de prosperidade, delinear estratégias positivas, coisas boas que possam acontecer na nossa vida, né? E não ficar no mapeamento só do ruim, do negativo. Então, como a gente pode mapear tanta coisa no nosso cérebro, por como, né, a gente pode fazer com que isso seja de uma outra forma, mapear de uma maneira positiva, né? Isso é muito do trabalho da resiliência mesmo, né? Diante da adversidade, diante do problema, diante de um conflito, diante de uma crise, o que eu faço? Muitas pessoas terceirizam, né? Falam que o problema é do outro, o problema é da política, o problema é do pai, o problema é da mãe, o problema é do marido, o problema é da esposa, e não vê, na realidade, a sua responsabilidade de sair daquele lugar, né? De fazer diferente, de realmente transformar aquilo em oportunidade na vida. Para quem está chegando agora, a Dani teve que sair rapidinho para acudir aí um pessoal que estava batendo na porta dela, e aí a gente já retoma nós duas juntas, mas eu vou dando continuação por aqui, tá? Então, esse capítulo, ele fala muito sobre isso, sobre como a gente tem que mapear o nosso cérebro e como tudo ele é criado e descriado, essa é a grande sacada, né? Que a gente tem 3 caminhos mentais que são muito importantes para fazer parte de tudo isso, né? Então, assim, ele fala que todas as decisões humanas envolvem esse tipo de mapeamento mental. Então, como eu falei, tudo que a gente vai fazer, a gente vai tentando mapear, né? Onde eu estou, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, como será que vai acontecer, e tentando, de certa forma, um certo controle disso também, né? De certa forma, é mais por aí. Voltou, Dani? Como eu não te vejo, não sei se você voltou. Eu só tô ouvindo barulho.
Perdão, Ah, era o imagina. correio. Se eu não vou lá atender, ele vai embora, não volta nunca mais. Tá. Eu estou falando para o pessoal sobre a parte do mapeamento do caminho do sucesso. Que, Hum, que na realidade, o que, que o livro traz? Né? Que todo cérebro ele cria e ajusta os mapas mentais. Então, para tudo na nossa vida, a gente vai criando esses mapas mentais. Né? Todas as decisões que a gente toma, coisas que a gente imagina que vai fazer. Então, a gente vai imaginando e vai criando esses mapas mentais na nossa mente. Né? E o problema é, quando a gente está estressado diante de uma crise, diante de um conflito, a maioria de nós acaba ficando naquela paralisação, né? Não sabe o que fazer, fica perdido. Em vez de criar formas de lidar com a situação, com oportunidades que possam fazer você crescer na vida, melhorar e sair desse lugar é. da Porque o passividade. mapeamento é uma forma do cérebro entender os caminhos que você percorreu, Isso. né? E aí a gente tem uma tendência a repetir aquilo que deu certo e a se paralisar diante daquilo que Que deu é novo. errado, né? Ou que é novo, né? O Que que a é gente não conhece. novo, né? Que não conhece. Exatamente, aquilo que a gente Então, não conhece. é muito comum a gente formar mapas incompletos, imprecisos. Os Uhum. mapas a gente pode falar que são pontos de vista, paradigmas, né? Memórias das experiências. Então a gente faz um mapeamento ali e daquilo registra, né, de certa forma, aquilo que a gente vivenciou. E daí, dependendo de como for, a gente pode criar uma ideia incompleta das coisas e aonde a gente tem dificuldade de lidar com os conflitos, né? Com as Sim, adversidades. sim. Ele usa até aqui o exemplo do pós-traumático, né? Que é muito comum pós-guerra ou diante de um Sim. acidente muito grave, da perda de alguém, de uma vivência muito traumática, né? Que a dificuldade que as pessoas têm de se recuperar disso, porém, né, ele coloca aqui como que é que as pessoas também aprendem muito e Sim, viram sim. 360, quer dizer, não dá, virar 360 graus volta no mesmo lugar, né? Vira a chave, Virar muda o chave, caminho. gente, né? Que quantas pessoas a gente vê aí que depois de perder um filho entra numa luta, né, para que outras mães não Não vivenciem a mesma acontece a mesma coisa. coisa, né? Não que não exista a dor dela, pelo contrário, pela dor Não é a dela que ela dor tem a que força de faz fazer isso. isso. É o Exatamente. sofrimento que acaba dando energia para uma luta, né? Então, algumas pessoas entram em depressão e ansiedades e não conseguem mais fazer nada, se Sim. paralisam, enquanto outras usam dessa diversidade, usam deste Força para problema, seguir. desse conflito para. É a força para seguir, né? Assim. Mas é que não é só seguir, né, Greta? Porque acho que o É mais realizar outras coisas também, né? é fazer um negócio completamente diferente do que essas pessoas faziam. É entrar numa profissão, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu tenho uma amiga que perdeu um filho pequeno e ela foi ser enfermeira, né? Perdeu um filho pro câncer e ela foi fazer enfermagem, foi depois da perda, depois. Aí você fala, ela encontrou a missão dela, as habilidades, usou das habilidades, que ela já era, a gente já sabia que ela ia para a área da saúde, mas não imaginava que ela ia ser enfermeira. Então é Tá muito vendo? legal ver É, isso, é né? muito legal ver isso. E realmente acontecem muitas histórias dessa, né? E é legal a gente entender que essas histórias são histórias reais, né? Realmente reais. Não, não são coisas de filme, só de fantasias. Não é nada disso. Estão falando de histórias reais, que pessoas que tiveram algo traumático, e ele fala que isso seria o terceiro caminho, né? Assim, Isso. porque vamos só retomar. Ele fala de três caminhos mentais, né? O primeiro é aquilo que a gente já conhece, né? Aquilo que eu dou conta, gira em torno daquilo que eu já conheço, do meu Que eu já momento, tá? O outro caminho fiz, né? o outro caminho é o negativo, consequências negativas. Só pensa o de pior que pode vir. E o terceiro
caminho ele coloca que seria, então, o crescimento pós-traumático, né? Mediante essa situação de algo tão diferente da tua vida, faz você virar uma chave e criar oportunidades diante disso. Nesse lugar, né? Dessa forma que ele É fala como se sobre fosse um isso. mecanismo de proteção, né? Um mecanismo de defesa, né? Se a gente fosse falar aí de psicanálise, É, seria, né? Na TCC a gente vai falar que é o enfrentamento, sim, a maneira como essa pessoa encontrou sim. de realizar esse E é legal enfrentamento aí. que nessa parte ele fala de frases que a gente já escuta, pelo menos eu escutei durante muitas décadas da minha vida, né? Aquela coisa, o que não nos mata só nos faz mais forte, né? Que são crenças, frases que às vezes vêm. Então, de certa forma, é isso aqui, né? A dificuldade e a diversidade que nos transforma a fazer algo diferente daquilo que, de certa forma, eu fiz até agora na minha vida, né? Oi, Karen, querida, um beijo, bem-vinda. Né? E isso é muito importante da gente entender como que a gente faz essa guinada, porque é mediante situações de crise pessoais, financeiras, situações que fala, caramba, o que eu faço agora? Né? Como que eu posso olhar essa minha dificuldade de hoje como uma oportunidade e criar novas formas de lidar com as coisas que eu preciso lidar? Né? É criar oportunidade da diversidade mesmo. Exatamente isso. Aquilo que eu E falei. Quando meu marido perdeu o emprego, ele ficou assim, sem chão mesmo. Depois de 10 anos, nunca imaginava que ia ficar sem emprego, né? E a gente com a família solidária, com os filhos já grandinhos e tal. Em nenhum momento a gente, a gente deixou de acreditar na gente e teve momentos que a gente falou, nossa, o que a gente vai fazer? Lógico, né? Fica questionando, o que a gente vai fazer diante dessa situação? Como nós vamos fazer? Cara, mas a gente arregaçou a manga e olhou de um jeito, assim, de oportunidades na vida. Foi onde eu fui lá na escola e falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, né? E a gente precisa rever alguma coisa. O que eu posso fazer pela escola? O que a escola pode fazer por nós? Foi onde eu comecei a falar, tá, então o que eu posso fazer além daquilo que eu já faço no meu de trabalho? Fui criando um grupo de resolução, né? supervisão. Aí foi onde eu fui criando um grupo de supervisão de psicólogos, que eu tenho até agora, até hoje. Foi onde eu fui fazendo outros cursos em trocas, e, né, barra de X, a constelação sistêmica, e sabe? Então foram coisas acontecendo diante de uma diversidade, diante de uma situação que, de repente, em outra situação da nossa vida, a gente ia pensar só no negativo. Acabou a vida, não vai dar certo, que droga, e só iria ficar reclamando, né? E não foi isso que aconteceu. Exatamente. Não foi isso que aconteceu. Realmente foi aquela. E é interessante quando as coisas acontecem, daí, sabe por quê? A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Nunca. Né? Principalmente porque E não somos aí, positivas. As pessoas positivas têm uma exatamente, dificuldade de achar que alguma coisa que errada vai vai acontecer algo com a acontecer. gente. Mas, por ser positiva e pensar, eu falo da fé, eu falo do positivo, eu falo nesse lugar que eu conheço, que é o que eu vivo. Por pensar dessa forma, quando essas coisas aconteceram, eu não vi como algo muito horrível, sabe? Como algo, nossa, desastroso. Não. Eu falei, essa é a nossa realidade? Essa é a nossa realidade. O que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos embora fazer. Entendeu? Foi exatamente assim. Mas eu acredito que é como que ele traz no livro. São pessoas que conseguem levantar porque já tem uma mente, né, que pensa positivo, que fala, vamos criar oportunidades e não fica só no negativo e na reclamação, na vítima. É, porque ele pergunta assim, né? Qual que é a diferença? Por que que algumas pessoas não são assim e outras não, né? É Isso. a capacidade que as pessoas têm de encontrar o caminho que as leva a enxergar oportunidades na adversidade, se fundamenta em grande parte em como elas concebem a situação na qual estão. Quer dizer, é o filtro. Tem muita relação com o filtro, né? Sim. Ao invés de tentar evitar ou negá-lo, elas enfrentam. Então, claro, gente, isso aí
está muito baseado com tudo que nós ouvimos e desenvolvemos ao longo da As vida, crenças. né? As crenças, as ideias Sim. de mundo, de tudo, né? Então, ter sido criada, ter sido dentro de uma cultura, das possibilidades, porque eu fico imaginando que tem privilégios aí nesse lugar Sim. que a gente foi criado, né? Porque nós fomos criados num lugar muito de possibilidades, né? De posso estudar, posso trabalhar com meu pai, posso, né? A gente uma mãe educadora, então, sim, a gente sabe que tem todo um caminho, né? Que foi nos ajudando, porque esses privilégios aí, na verdade, fortalecendo os nossos sims, foi fortalecendo as nossas possibilidades. Então a gente precisa olhar para a Mas história, né? tem muita gente que E tem tudo isso e mesmo assim não consegue não olhar. consegue, nem agradece. E tem muita gente que não tem nada disso e consegue olhar. E ele coloca assim: não é o tipo de evento em si que influencia o crescimento pós-traumático, mas sim a Exatamente. experiência subjetiva do evento, que subjetivo significa que é como você olha para isso, como E você percebe isso. Né? O fato é o mesmo para todo mundo, a situação pode ser a mesma para todas as pessoas, mas como você percebe isso vai mudar a maneira como você vai se posicionar, como você vai agir diante daquela situação. oi, Lúcia, querida, beijo, que linda. E é bem interessante o quanto a gente se descobre nas adversidades da vida. A Lúcia entrou na hora, porque a Lúcia é uma pessoa que eu super admiro. Assim, nossa, que nada é coincidência, né? Não. A Lúcia, ela se redescobriu, né, como uma pessoa incrível e uma esportista hoje, né? Assim, depois dos seus 50 anos de idade. Olha que interessante. E depois de uma adversidade, a morte do marido dela, o processo de luto, ela se redescobriu e ela está numa vida, numa coisa de vida, ou seja, diante das adversidades, o que a gente faz e transforma, né? Como é possível? É possível. E o capítulo fala exatamente sobre isso. Né? Pessoas reais que fazem e realizam, como eu acabei de falar da Luz, como eu falei da nossa história aqui e tal. Então, essas histórias, elas são histórias que a gente tem que olhar e falar, ok, né? Como então eu posso encontrar oportunidade na diversidade? E é o que o livro traz. Como toda Se questão aproveitar e treinar, neurocerebrais né? é treino. Você Tem treina o uma seu hábito a frase aqui, olhar ó. para isso. Não é que tudo acontece para o melhor, mas sim que podemos obter o melhor de tudo que acontece. Exatamente. Incrível essa frase. Essa frase é Tapa incrível. É um tapa na tapa na cara. cara. É um tapa na As cara, pessoas né? mais bem-sucedidas veem a adversidade não como obstáculo Exatamente. intransponível, Ela falou mas verdade. É como mesmo. um trampolim com a excelência. Então, o E é, fracasso que muitas vezes nossa, leva às ideias que acabam revolucionando indústrias inteiras. sim. Então, se a gente E ele olhar, dá exemplos também reais aqui, né? sim, dá Ele exemplos dá de exemplos reais. indústria, Sim. fala de Grandes pessoas empresas. que é que assim a gente só sabe das vitórias, né? Não sabe os tombos que leva. Não é à toa que existe esse ditado, né? Você só vê o É, que a pessoa ganhou, mas você não viu os tombos que a pessoa levou. E é bem isso, né? sim. Pessoas bem-sucedidas que claro que a gente tem aquelas que herdaram, tem aquelas que já nasceram numa posição, né, de sucesso, assim, né, bem encaminhado. Mas muitas dessas pessoas vieram de famílias que tiveram que cair bastante para se levantar. Então é isso que a gente precisa observar, né? Que essas histórias elas vêm contar para a gente, elas vêm nos mostrar que se a gente ficar só achando que a pessoa teve sorte, que a pessoa, olha que lugar que a pessoa tem, a gente não vai entender o propósito de todo o caminho dela, de tudo que ela passou, né? E provavelmente
essas pessoas não ficam se lamentando dos fracassos, porque são pessoas que não tendem a Não, fazer isso, né? não, nem Mas que olham como fracasso, nem é isso que a gente está olham. falando. Isso. Nem olham como fracasso, olham. É realmente o terceiro caminho que ele fala, né? Assim, ok, quais seriam os caminhos possíveis diante dessa situação de adversidade, de sofrimento, de conflito, de crise que eu estou vivendo? Ou eu faço a mesma coisa que eu sempre fiz, vai me colocar nesse mesmo lugar, porque vai ser a mesma coisa que eu sempre fiz. Ou eu só fico no negativo, na vítima, pensando que isso é um desastre, não vai acontecer. Ou eu abro minha mente, que é esse terceiro caminho, de fazer diferente, de criar oportunidade diante disso, de olhar além daquilo que até então eu estava olhando, né? É uma Exatamente. expansão da mente nossa mesmo. E quando a gente fala expansão da mente, a gente está falando de coisa É mística, não. A gente está falando de evolução, né? expansão do Evolução. nosso cérebro, né? Se tornar uma É, pessoa mais de autoconhecimento, de entendimento, né? de expansão a Expansão. nível cerebral, a gente está falando. Não, a gente está falando de coisa aleatória. O livro, ele fala de estudos a respeito disso, né? O quanto vem estudando há décadas sobre essa questão do cérebro, essas pessoas que têm uma tendência a um tipo de comportamento, e aquelas pessoas diante da mesma situação, por que tem outros tipos de comportamento? Por quê? Você vai treinando o seu cérebro a transformar tudo isso, a mudar tudo isso que você está, em vez de Uma ficar coisa que eu achei paralisado, bem se transformar. legal aí nessa parte do livro, que ele dá o exemplo Hum, das empresas, é falar que quando o pessoal da Coca-Cola vai conversar com seus representantes, né, seus clientes lá, não sei, em palestras, uhum. que eles falam: você já ouviu falar da Coca-Cola, não sei o que lá, do produto X? Que foram produtos que muita gente nem ouviu Nem falar, porque foram sabia que existia. erros da Coca-Cola, né? Fracassos da Coca-Cola. Mas eles Exatamente. começam falando sobre isso e eles fazem questão de trazer esses exemplos para que as Sim, pessoas que como estejam ali lições mesmo. entendam que, apesar da Coca-Cola ser o que é, né? Hoje, Ela também. Não, e no decorrer, pode ser que ela tenha feito um produto semana passada que não que não deu funcionou. certo Mas também. não é, né? E você vai criando Mas outras coisas, né? é tentando que se constrói uma empresa. E é muito importante isso, porque aquela história, se a gente quer algo diferente na nossa vida hoje, oi pai, se a Ah, gente é? quer, Cadê seu pai? Norton ali, ó. Oi, seu Se a Norton, gente quer, prazer. se a gente quer algo diferente na nossa vida agora, a gente tem que treinar o nosso cérebro a fazer diferente, né? Exatamente. E é isso que ele fala de várias empresas. Ele fala da Coca-Cola, ele fala do Michael Jordan, ele fala de vários, do Kennedy, ele fala de várias pessoas, né? A gente trouxe Foram alguns fatos reais que a gente bem-sucedidas. conhece aqui, mas pessoas que são bem-sucedidas, mas que falam das lições que os fracassos trouxeram, né? E a gente só consegue aprender, né? E a gente só consegue olhar o fracasso, aspas, como oportunidade se a gente se lança na vida. Se a gente vai dar as caras, se a gente vai falar, ó, eu vim aqui porque está acontecendo isso, 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 e aí? O que a gente pode fazer? Né? Como eu posso fazer algo diferente aqui? É de se lançar. Se a Exatamente. gente não se lança, a gente não aprende nada. Então, a não ser que você queira ficar sempre na mesma Da coisa. tentativa, né? É. E aí ele vai falar sobre como o terceiro caminho fica oculto. Que Uhum. ele já começa falando que nem sempre é fácil entender o caminho do fracasso, né? Nem todo mundo vai compreender essa questão de que precisa, que às vezes a gente precisa errar para poder entender qual que é o melhor caminho. E por isso que a gente fica na evitação, né? A gente percebe que Evitando as os erros. pessoas ficam evitando. Claro, ninguém aqui está estimulando você a errar de propósito, Não é né? Não isso. é esse o objetivo. De criar uma diversidade, porque às vezes a gente escuta algumas coisas nisso, né? De vez em quando é bom criar um conflito. Eu falo, Jesus, para quem, né? Para quem? Os conflitos eles existem para fazer a gente refletir, pensar, melhorar, mas eles surgem, né, sem ser de propósito, por favor, né? Exatamente. E E aí, uma outra só coisa que importante.
Pode falar, Dan. Não, então, daí ele tá falando isso, né? Que esse oculto aí é que muitas Sim, vezes fica num segundo plano, fica num lugar que a gente não reconhece com muita facilidade, né? Que a gente, mais que realmente nas crises, nos momentos mais complicados, né? É exatamente isso que vai fazer a gente encontrar a melhor resposta para a nossa empresa. E a pandemia aí que a gente viveu foi um grande exemplo disso. Não estaríamos aqui, provavelmente, eu e a Greta, sem a pandemia. porque a gente Eu criou isso assim, aqui na pandemia. a pandemia nos fez vir para as redes sociais, aumentou o nosso fluxo no online, né? Fez as pessoas na dor entender que precisavam de ajuda e que teriam aquele preconceito de que a terapia só funciona no presencial, né? Então, olha como que a gente precisou viver uma coisa tão difícil, dura e cruel, né? Para a gente se abrir para um universo completamente preconceituoso que existia, né? De que não funciona, de que não é Não dava certo possível, desse jeito. né? E dá Estamos muito aqui certo. hoje. Claro, preferimos o presencial em muitas situações, preferimos, porque somos brasileiros de afeto, humanos. Dani, nós Mas duas estamos no online já faz mais tempo. desde 2010, né? Eu, graças a você, porque foi você que me instruiu a princípio, E eu né? só comecei porque teve uma paciente que foi embora, ela era presencial, foi embora do Brasil e ela queria, porque queria continuar a terapia comigo, lá em 2010. Ou seja, uma adversidade, uma situação onde não existia atendimento online, né? E aí Começou eu em falei, o que eu vou 2000 fazer? e era Como que tão eu vou fazer com isso? diferente do que é hoje. Hoje a gente pode fazer tudo online, Completamente. A gente né? pode fazer tudo. Lá era, lembra, tinha que ter no máximo 4 sessões para você encaminhar a Só pessoa. podia ser Não tinha ainda, orientação. era orientação, né? Não Nossa, tinha como ainda. eu queria fazer orientação de carreira, o meu eu podia, porque dava até 12 sessões na orientação, né, profissional, e aí Sim. dava certinho, mas mesmo assim, E olha tanta coisa como eu mudou, gente. tive, no ano da pandemia, mais pacientes online do que eu tive em 10 anos de atendimento online. Ah, no ano Em depois um eu ano, entendi bastante. porque as pessoas Sim. não reconheciam o atendimento online. Então, Isso aumentou muito, né? A clínica aumentou bastante. Claro que Deus não nos mandou a pandemia para isso, né? Mas o que a gente Mas o fez de que a oportunidade gente na pandemia também. aprende, enxerga as oportunidades, Isso, né? Muito legal. exatamente. O que Muito, mais muito aqui? bom. Vamos Aí ele vai lá. falar também aqui no culto, né? Ele vai falar daquele trabalho do Seligman, acho que fala, Martin Selig, eu não sei falar Selig, Deixa eu pegar que o fundou nome dele aqui. a psicologia positiva, né, em Sim. 1960, que ele está falando aqui, faz uma pergunta, né? Justamente no momento em que um desempenho adicional se faz necessário, as pessoas que eu mantinha reunidas pareciam paralisadas, como se tivessem desistido. O que estava acontecendo? Né? Ele está falando ali de um momento em que ele se viu em atrito e as pessoas não enxergavam, né? Sim. Então, aí ele fala, né, que a psicologia positiva. É isso ou eu tô perdida? Ele fala, na verdade, ele faz aquela pesquisa com os cachorros, né? E aí Isso. ele fala sobre o condicionamento dos cachorros, pesquisando sobre isso e tal. E que, na verdade, eles entenderam que, acidentalmente, ensinaram os cães a serem mais impotentes do que potentes. E aí Isso. ele faz essa relação com as pessoas diante da situação de crise. Que muitas vezes as pessoas ficam impotentes diante da crise, em vez de criar oportunidades diante da crise. Né? Porque Esse elas estudo que ele olham faz. isso, porque elas olham para aquela situação que elas já vivenciaram antes, tentando encontrar respostas naquilo que Ou elas já seja, aquilo que eu praticaram. já conheço, É, só que que eu já conheço. aquilo que eu conheço vai me dar a resposta daquilo que eu já conheço. Se é algo novo que eu estou vivendo, eu preciso buscar coisas novas para poder sair desse lugar. Nem tudo que eu conheço vai me ajudar ali, né?
É ampliar a mente mesmo, né? Eu acho que é É, isso mais essa esse parte, aqui né? sim, é. Aí um golpe econômico pelas costas, ele fala mais a respeito dos estresses vivenciados, né? As pessoas que se sentem potentes em uma certa área na vida acaba fazendo com que todas as outras áreas da vida também fiquem Perde a ruins. motivação, né? E é isso mesmo, né, que Gente, mas acontece na como vida da impacta, né? gente. E aqui eu acho assim, de uma sensibilidade, a gente precisa dessa sensibilidade para nos perdoarmos quando a gente fica nessa inércia, quando a pancada a gente se dá o momento, né, de ficar ali curtindo a nossa fossa, porque eu acho que a gente precisa. Porque eu falo assim, olha, ontem, uma palavra. Como eu tenho essa mente TDAH, né? Às vezes uma coisa que a pessoa faz rumina um tempo na minha cabeça. Fica Então, ali. eu ouço uma coisa, um problema, alguma coisa que é falado assim, que eu tô, né? Eu fico girando aquilo por um tempo. Só que esse meu girar, esse meu ruminar, como eu sou dessa mais do otimismo, eu vou encontrando eu vou ruminando, mas eu já vou questionando as minhas Encontrando hipóteses, formas. né? Eu fico Sim, assim, não sim, adianta eu pensar nisso agora, não adianta eu ficar sim. chateado com isso Vai se agora, pá, né? trabalhando. Só que, Greta, eu me perdoo naquele dia, naquele momento, meio que ficar de fossa, sabe? Tipo, Sim. hoje eu vou ficar triste mesmo. Isso não é se você se permite, você quer dizer, Me né? permito ficar com a minha Ah, fossa tá. moral ali E isso de é impotência, importante. sabe? Só Isso que é a hora que importante. quando chega no final do dia ou no dia seguinte, eu já tenho a minha energia de volta. Por quê? É, Porque eu me questionei naquele dia, você viu porque eu me onde você permiti. errou, você permitiu sentir. E isso é se acolher, que eu falo sempre na O que a terapia, gente né? não O se pode é acolher ficar na é isso. ruminação, né? É, o que não pode é permanecer nesse estado de deprê, de tristeza, de vítima, de ruim, de se, sabe, de ficar ali se batendo na culpa. E Não, errei, principalmente porque eu errei. sou O que que bem eu aprendi com teimosa, isso? sabe? Eu sou bem teimosa. Então, eu gosto de ser essa metamorfose ambulante, mas até eu me transformar, eu sou meio teimosinha, sabe? Então, às vezes eu tento uma, duas, três vezes, aí alguém vira pra mim e fala assim, Dani, chega, né? Já tentou Já três deu, né? vezes. A Aí eu gente é falo, verdade, tão né? diferente em Já algumas foi. coisas, né, Dani? É tão Nossa, legal isso, cara. é muito Porque a interessante. gente tem uma amizade aí Eu de sou mais de 20 teimosinha. anos. E esses dias a minha mãe falou assim que minha mãe vê todas as nossas lives depois, tá? Ah, Todas. que linda. Todos. Ela, porque eu baixo tudo lá no YouTube, Sim. né? Aí ela falou assim, gostando de ver? Vocês são diferentes. Só que uma complementa a outra no jeito de colocar as coisas. Mas é a diversidade aí a Que prova. legal Aí isso. a prova. Em tudo praticamente, né? Nós somos terapeutas de áreas Diferentes. diferentes, É. mas muita coisa bate, a gente É que, na verdade, concorda, né? eu acredito muito, o nosso encontro, né, desde a época de faculdade, tudo, assim, né, a gente se respeita tanto nas diferenças É, a nossas, gente se e o quanto complementa. também a gente se abre, né, a olhar pelo olhar do outro também, e a gente vai aprendendo muito E nisso, né, isso é uma Dani? coisa muito importante aqui, né, desse É, capítulo, que é respeitar isso. isso, É respeitar que o outro não precisa ser como a gente para dar certo, né? sim, Eu vejo assim que as pessoas elas querem estar certas e querem que o outro concorde, que o outro. E é onde a gente tem mais problemas. Né? Deixa todo ponto de vista a vista de um ponto, gente. Isso é muito importante. Senão a gente não tinha tantas teorias sobre a mesma coisa, né? Claro que fatos uhum, são fatos, sim. né? Fatos são fatos, né? Então, não tem como contestar algumas coisas. A gente quer contestar, mas não tem como contestar algumas coisas porque já foi provado, já, Com né? certeza. Já. Só que como eu vou filtrar isso? Como eu vou lidar com isso? Como que eu vou ver isso? É isso que ele está querendo dizer aqui.
né? Você pode escolher se você vai olhar para aquilo como um problema ruim, absurdo, que não tem jeito, ou se você vai Sem olhar para aquilo e vai saída, né? Ele falar fala de beco sem saída. o que que eu posso fazer para isso doer menos, para isso ser melhor, para isso ser um ganho extra, para isso ser, né? Sim, Então, é bem isso o que mesmo. mais, Aí gente? depois, Nossa, na verdade, ele fala da crise como catalisador, que é exatamente tudo isso que a gente vem falando, que é... Aí ele fala dos líderes, né? Que os melhores líderes são aqueles que mostram do que são feitos não durante os anos das vacas, ou seja, não é só olhar quando tá bom, é líder nas mostra que é líder dificuldades, né? nas dificuldades e permitindo, né? Assim, olhar para os obstáculos, encontrar as oportunidades diante dos obstáculos. E é muito interessante tudo isso, porque a criatividade ela também vem muito daí, de quando você expande, né? A hora que você fala, ok, esse é o problema, essa dificuldade que eu Não, tenho. Se eu fico só criatividade é olhando a dificuldade, dificuldade, totalmente isso dificuldade, aqui. Não, eu se eu acho que fico só não é olhando a dificuldade, eu não possível. abro. Não é possível ser criativo se não tiver uma mente divergente. Se você Exatamente. não Se está você sempre não olhando, abrir e falar o que, que eu vejo de diferente aqui. sempre buscando outras respostas. Não tem como, não Exato, tem como, porque exato. é a única chance da gente É. fazer. Peraí, só um minuto que eu vou responder aqui, meu filho. Ó, tem uma coisa que eu gostei demais nessa parte, que é aquele altere os fatos. Uhum. Altere os fatos Alter alternativos. espaço alternativo. Gente, Sim. Sim. olha, é que vem naquela conversa que eu falei que eu tive com meu filho uma vez, que eu virei para ele e falei, né? Para quem não sabe, meu filho tem uma hemiplegia do lado esquerdo, então ele tem dificuldades, é como se fosse uma paralisia mesmo do lado esquerdo, e isso aconteceu porque eu sofri um acidente quando eu estava com 5 meses de gravidez, que fez um traumazinho ali no cérebro, né? Pelo menos é essa a resposta que a gente encontra na Uhum. neuro, Sim. né? E depois de adulto, já um dia a gente conversando e a gente estava falando de sorte, de azar, e eu falei que eu me acho uma pessoa sortuda. E ele falou ele falou assim, eu acho que eu não sou sortudo. Olha, eu tive hemiplegia, tive isso, tive aquilo, né? Aí eu falei assim, tá, então vamos pensar Então comigo. pensa junto, né, Você tá gente? vivo, né? Aquele dia Exato. que eu sofri o Exato. acidente, na hora eu fiquei morrendo de raiva, queria pegar o cara, sair para brigar com o cara, toda ralada, machucada, sangrando, saí achando que eu ia bater no cara, né, de raiva, mas depois eu só consegui agradecer. Quando eu olhava para o meu carro, eu só consegui agradecer, tá viva, que o bebê tava tudo bem. Aí ele falou, verdade, né? Eu falei, podia ser pior, você podia não estar É isso. andando, né? Então, a gente tem que falar, ficar inerte à situação, tipo, não, tem que ir lá, tem que fazer BO, tem que Não, tem processar a que fazer um pessoa, movimento que precisa ser tem que feito. fazer o movimento para aquilo não se Sim, repetir. sim. Mas, né, conseguir enxergar que você tá vivo, que você tá andando, que você tá, né, que podia ser, também é uma alternativa que dá uma perspectiva completamente diferente, né? Então, é sortudo, do meu É ponto de vista, né, olhar Dani? aquilo. E aí ele conta aqui nesse subcapítulo, né? Os falsos alternativos, que é bem isso que você falou, esse exemplo que você deu foi perfeito, porque numa situação aquela pessoa que sempre considera o olhar para o negativo, vai falar assim, ah, tá bom, vai, eu nasci, mas nasci com esse problema. E ficar continuar reclamando, né? Na Em vez de olhar, falta, sabe? a Oi? pessoa fica na falta, Ela fica na no que eu não falta o tempo tenho, porque todo. eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não... Mas o que Sim, você tem, sim. É. né? Olha Você para o que fica na você tem. falta. Considero azaradas, né? Então fica, tem esse problema, mas ó, né? Ainda existe esse problema. Fica Exatamente. martelando sempre naquilo como um problema e não vê as possibilidades que a vida tá dando. De certa forma, é isso. E é bem isso mesmo. O que mais, Dani? Estilo explanatório.
A maneira muito como sutil. escolhemos explicar a natureza dos Sim, eventos, né? sim, Que é todo esse caminho que nos leva a justificar a nossa vitimização, né? O sermos vítimas ou sermos donos das nossas escolhas. Então, acho que é bem isso, é como, que é lugar. como a gente vê a mesma coisa, né? E aí, é interessante porque ele fala das crenças que afetam diretamente as nossas ações aqui. E é de fato. A partir do momento que a gente tem consciência de que a gente tem esse comportamento dessa forma, de reagir diante de adversidade, porque foi instruído assim, foi criado dessa forma, é assim que eu aprendi. E se eu não quero fazer diferente, se eu não quero aprender a fazer diferente, eu vou continuar nessa passividade. E vai sempre acontecer a mesma coisa. Mas quando você explica e explana a situação, ok, foi assim tal, mas eu quero, é atitude, é O ação. explanatório, eu acho que tem um sinônimo do ampliar a consciência, né? É ampliar a Que quando consciência. eu tenho um estilo explanatório, eu tendo a fazer mais perguntas, a questionar as evidências, né? Buscar as evidências, questionar as hipóteses. É um estilo onde a pessoa não vai ficar só, né, batendo naquela mesma tecla, Isso. que é um olhar mais otimista. É ampliar o olhar, Isso. né? Aí, o último que eu aprendo, o ABCD, achei tão Isso aqui é legal, né? terapia cognitivo-comportamental, gente. Acho que eu não gostei. Acho que eu não gostei do ABCD aqui. Então, como É, a gente vem falando, é uma habilidade, tudo isso é habilidade, tudo isso a gente treina, né? Transformar a adversidade em oportunidade é uma coisa que a gente vai treinando, vai aprendendo. E aí ele traz aqui o ABCD, né? Que no adversivo. inglês é Adversity, Belief, Consequence e Disputation. E aí no português fica Cidade, adversidade, crença, crença. consequência e contestação. Teria que No ser português fica ACCC. ACCC. No AC português fica ao cubo. ACCC. E aí ele Então, a vem, diversidade, né, que é é o um problema evento que não tem em como si. mudar. É um Isso. problema, isso aconteceu e não vai mudar. A crença é a nossa reação diante desse problema que está acontecendo. Então, qual é, né, qual é a crença? Ah, isso aconteceu por causa de X, Y, Z, tudo que você imagina que possa acontecer aí, né? Se existe solução, se não existe, isso aí você começa aí se questionando. E através desse questionamento, né, é que a gente tem a oportunidade de crescimento, né, e aí sim olhar para uma consequência positiva. Mas se a crença nos conduz a um caminho de pessimismo e de desamparo, né, ou seja, de nada de ação, de passividade, isso vai levar a consequências negativas. E é no ponto das consequências negativas que ele traz a questão da contestação, né? A importância da gente contestar desde o início sobre essas crenças. O que é real disso? O que eu preciso disso? Como que eu posso mudar isso? Quais são as evidências? Né? E eu adoro essas Adoro usar palavrinhas, essa né? palavra. Adoro falar. Qual é a evidência disso? A pessoa vem com uma Exatamente. hipótese, né, com um pensamento todo disfuncional, distorcido, e eu falo: qual é a evidência disso? Não, mas olha, Exatamente. o ano passado, ontem, não, eu quero, eu quero a ciência, eu quero evidências concretas, porque isso, né? Às vezes a gente vai buscar só num. Não, né? Nas Oi, ideias, né? Lucas! Nossa, Oi, quanto tempo, meu Lucas. querido! Tudo bem? Então a gente precisa, assim, né, de questionar sempre as nossas E hipóteses, é aquilo sobre que é isso, né? para poder provar, para poder ir atrás do concreto mesmo, de outros pontos de vista, E porque uma às coisa que vezes tem ele mais traz de uma aqui, resposta, e o né? que ele traz aqui, que é muito comum, diante de todos os estudos, que o nosso medo é sempre maior do que, de fato, é a consequência em si, né? E é bem isso, né? As pessoas têm tanto medo que por medo
paralisam e não faz e não acontece. Aí, quando você faz o movimento, você fala, nossa, não era tanto tudo isso. Não era Exatamente. tão difícil assim, Não, né? E ele traz isso aqui, né? Então, gente, sempre há um terceiro caminho, sempre há essa questão das oportunidades que estão ocultas diante da adversidade. E a questão é exatamente essa. O que você faz diante da adversidade, diante do problema, diante daquela dificuldade? Como que você lida, então, com isso para que você realmente crie oportunidades diante disso tudo para que você tenha um caminho de sucesso? finalizando, não é simplesmente enfrentar as adversidades, mas encontrar as oportunidades que se escondem Sim, de diante transformar. delas. Muito bom. Ai, Próximo maravilhoso. capítulo. Próximo. O círculo do zorro. Restringir seu foco a metas pequenas e exequíveis pode expandir a sua esfera de poder. Uau! Caramba, não é fazer tudo de uma vez, né? Um Né? passo de cada Né, TDAH? vez, né? Um passo de cada vez. Adoro. Gente, amiga, Beijo, amiga. incrível, maravilhoso, como sempre, pessoal que esteve aí conosco, ó, mais pessoas chegaram aqui, estamos finalizando. Não deixem de ler este livro incrível, tá? Que é Muito maravilhoso bom, mesmo. muito bom. Olha, Muito bom bom. estar aqui com vocês. Beijo. Obrigada. Até semana que vem, gente. Tchau, Tchau. até.